Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O convidado do programa de hoje é o professor, escritor, filósofo e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, uma das maiores referências da educação no país. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Carlos Madeiro, da TV Alagoas. Naná Garcês, da Empresa Paraibana de Comunicação. Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Jorge Luiz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Leonardo Marinho, da TV Ceará. Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. Eu quero agradecer a todos pela participação. Vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Renato, até o momento, escolas particulares voltaram a funcionar em alguns estados. Mas a maior parte dos estudantes brasileiros está na rede pública, que em alguns estados retornou e em outros ainda não. É justo que a minoria que estuda em escolas particulares volte aos estudos antes da grande maioria dos estudantes? E outra coisa, que impactos isso pode ter na vida dos estudantes? Bom, justo é claro que não é. Quer dizer, o que nós temos é que as escolas particulares tiveram mais condições e até necessidade de viabilizar rapidamente o que nós chamamos de ensino remoto emergencial. Nós não chamamos de educação à distância pela simples razão que educação à distância exige uma elaboração muito maior, costuma ter vídeo, áudio, toda uma produção, enquanto o ensino remoto emergencial é mais ou menos você colocar uma câmera no seu laptop, no seu computador, ou mesmo utilizar o seu celular e transmitir a sua aula dessa maneira. E, obviamente, não é tão atraente quanto um trabalho elaborado à distância. Agora, o fato é o seguinte, é muito simples. Se uma escola particular parasse completamente de dar aula, os pais parariam de pagar as mensalidades. Então, elas, de alguma forma, viabilizaram o ensino remoto emergencial. Nas escolas públicas, nós tivemos vários problemas. O maior deles é que os alunos, muitas vezes, não têm equipamento para assistir, espaço na sua casa para acompanhar a aula com tranquilidade e banda larga, pacote de dados. Então, com essa dificuldade, no estado de São Paulo, apesar de ser um estado mais rico do que a média, menos de metade dos alunos do ensino médio se inscreveu para acompanhar o ensino remoto, o que não quer dizer que tenham acompanhado também. Eu acho que houve um erro gigantesco aí, primeiro do governo federal, que não cumpriu o seu papel de liderar o processo, mas segundo também de várias redes que não fizeram o trabalho no sentido de formar os professores, estimulá-los para essa emergência, porque isso não foi planejado, não, é uma coisa que aconteceu, nós temos que nos virar. Não houve esse trabalho e não houve também o trabalho. O governo federal podia ter usado o Fundo de Universalização do Serviço de Telefonia, que é um dinheiro que está embutido na conta do celular da gente e que o destino é melhorar o serviço de comunicação. Então, poderia ter usado isso para mandar instalar emergencialmente banda larga nos bairros pobres e para disponibilizar pacotes de dados para as crianças crianças e adolescentes que deles necessitassem. Se não me engano, o governador Flávio Dino, do Maranhão, conseguiu o pacote de dados junto a uma provedora para os alunos do terceiro ano do ensino médio, que vão
prestar o Enem. Então, é claro, até entrando na sua segunda pergunta, é claro que isso traz um impacto grande, acentua a desigualdade. Mas eu quero frisar um outro aspecto que ninguém tem discutido, praticamente ninguém, é o seguinte: voltar às aulas, ou em geral voltar a qualquer trabalho presencial, depois de um trauma psicológico terrível, medo da morte, presenciar morte, sequelas, etc., tinha que ser uma coisa tematizada, discutida. Primeiro dia de aula não é o professor chegar e falar: estamos atrasados no programa, vamos correr agora. O primeiro dia de aula é: como foi para vocês, gente? E se demorar uma semana, vai ser uma semana. Como foi para vocês? Como vocês sentiram? Sabe, é as pessoas poderem colocar isso para fora e poderem se sentir acolhidas. A escola tem que ser acolhedora. Com isso, pode ser o alicerce para depois se construir uma educação melhor. Mas sem isso, nós vamos construir uma instrução, não uma educação, uma informação, não uma formação, e com pés de barro, porque nós vamos deixar sequelas psicológicas graves. E esse assunto não tem sido discutido. É discutida na imprensa, que até dizem: os alunos estão tendo a saúde mental está perturbada por ficarem isolados. É verdade, mas como que você vai melhorar a saúde mental se você coloca o aluno de volta só para aprender conteúdo? Se você não... Porque a coisa importante da educação é você qualificar melhor as experiências das pessoas. Todos nós temos experiência de vida. A educação é positiva quando ela faz com que a sua vivência se enriqueça. Eu acho que esse é o ponto. Obrigado, Renato. E vamos a Pernambuco. Eu quero chamar Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife. Olá, Jaci. Boa noite a todos. Olá, professor. Professor Renato, eu vou usar umas assertivas que o senhor usa já nas suas palestras, nas suas aulas. Educar é abrir portas para o mundo. Só a ciência vai vencer a Covid, só com a ciência vamos vencer a Covid. Na história da humanidade, nunca compartilhamos tanto conhecimento e nunca precisamos tanto de conhecimento para sobreviver. Junto com tudo isso, o senhor também fala também de que 8 milhões de estudantes do ensino médio, 7 milhões estão em escola pública. Estadual. Além de tudo isso, o senhor também prega diálogo, debate entre esses pensamentos que às vezes não se combinam, digamos assim. Então, a pergunta que eu lhe faço: como explicar um governo que reduz verba para educação e pesquisa? Como é que a gente justifica uma atitude dessa? Ainda dá para acreditar no diálogo com um governo desse? Justificar não justifica. A gente pode explicar, mas não justificar. O que é muito claro é o seguinte: é o primeiro governo em mais de 20 anos a ser eleito sem ter um projeto para a educação. Você teve durante 20 anos, pelo menos desde 94 até 2014, os candidatos principais, que sempre foram PT e PSDB, ora um ganhando, ora outro, sempre eles tinham um projeto para a educação. A saúde é mais popular que a educação porque as pessoas têm mais percepção de quando estão doentes. Então, a sociedade em geral dá mais importância à saúde, mas a educação estava em todos os programas dos principais partidos, principais candidatos, e no tocante à educação básica pública, ou seja, educação que vai dos 4 aos 17 anos, que vai da pré-escola até o final do ensino médio, no tocante a isso, PT e PSDB não tinham grandes diferenças. Tinham sim. Mas, assim, eles achavam ambos prioritários. No ensino superior, o PSDB mais privatizante, o PT mais a favor do ensino público, mas na educação básica, muita convergência. O que nós tivemos em 2018, entre os dois turnos, foi o candidato Bolsonaro dizendo que queria recuar 50 anos no tocante aos costumes. E por quê? Porque ele considera que os costumes atuais são imorais. E essa imoralidade, me parece, por tudo que vi, é de uma carga sexual muito grande. Há uma moral tradicional que é muito obcecada com o sexo. Então, é obcecada com o sexo no sentido, por exemplo, que fica assustada quando mulheres se tornam iguais aos homens, fica assustada quando existem orientações sexuais não hétero que começam a ser aceitas. Então, eles têm uma certa obsessão com a sexualidade. E, por conta disso, a ideia de retroceder 50 anos. E qual a culpa do que aconteceu
aconteceu nesses últimos 50 anos? Implicitamente, o pobre do Paulo Freire acabava arcando com um pouco dessa responsabilização, como se, vamos dizer, a liberalização dos costumes, todos os avanços, que são um processo que não teve dono, que não teve partido, não teve comitê central, não teve nada disso, um processo que foi se desenrolando no mundo todo, quase simultaneamente, em velocidades diferentes, embora, como se esse processo fosse culpa de uma educação mais aberta. Então, isso explica porque esse governo chegou sem ter nenhum programa para a educação. Explica porque eles, ao chegarem, disseram o óbvio, que todos os ministros da educação dissemos, eu me incluo, vamos priorizar a educação básica pública. Todos dizem isso desde Murilo Ringel, no Itamar Franco. E, só que, o que aconteceu? Se vocês olharem o que saiu do MEC, nesses vários ministros que houve, as coisas mais impactantes foram o projeto de recursos privados para as universidades federais, o Futuris, a tentativa de mudar a forma de escolha de reitor, com 2 medidas provisórias que não tinham o requisito constitucional da urgência, então não poderiam ser aceitas. A segunda, inclusive, foi devolvida, mas a primeira já deveria ter sido devolvida. Ou seja, eles não fizeram o trabalho da educação, eles não sabem o que é isso. Daí também que você vê que nessa hora em que qualquer ministro do PT ou do PSDB, ou mesmo do presidente Itamar, qualquer ministro teria assumido a liderança da questão, teria chamado os secretários, teria dito como nós vamos lidar com isso tudo, teria feito esse desenho que eu fiz rapidamente, quer dizer, coloca banda larga, dá pacote de dados aos alunos, treina os professores para dar aula à distância. Se não conseguir isso, você instala emergencialmente 14 canais, pelo menos 12 canais de televisão aberta, um para cada ano do fundamental e para cada ano do ensino médio, e transmite aulas disso, transmite conteúdo didático direto, pega a Academia Khan, pega todos os conteúdos de educação bons e enche a internet, ou enche a TV disso. Então, um ministério deveria ter feito isso. Deveria também ter reunido todos esses secretários, dito quais são os protocolos para a volta às aulas. Voltar às aulas, por exemplo, requer que os banheiros das escolas estejam tinindo de bons. Não só que estejam limpos, mas que tudo seja consertado, que haja água, papel higiênico, sabonete líquido em quantidade, álcool gel. Tem isso. Vocês viram isso sendo feito? Outra coisa, tem que ter limpeza do espaço, faxina, de pelo menos cada 2 horas. Então, provavelmente teria que contratar mais gente. Talvez os faxineiros atuais que trabalham nas escolas não sejam suficientes. Tudo isso que eu estou dizendo é o básico, é o óbvio. Mas basta pensar para você dizer isso. E não foi feito. Então, esse governo não tem um compromisso com a educação. Ele não... Todas essas políticas públicas, educação, saúde pública, etc., não são interesse desse governo, meio ambiente. Ele é contra. Isso é uma coisa espantosa, mas quando a gente vê que os Estados Unidos têm um presidente como que eles têm, que o Washington Post levantou 20 mil mentiras dele em 4 anos, gente, é uma proeza. 20 mil mentiras em 4 anos é 5 mil por ano, é 15 por dia. O homem parece que ele só mente, o presidente Trump, que espero tenha muito descanso nos próximos 4 anos. Obrigado. Temos ainda a participação de 7 estados no Giro Nordeste de hoje. E seguimos agora para São Luís, capital do Maranhão. É a vez de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, fazer a pergunta ao filósofo e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Bom, meu olá a todos, né? O professor Renato é o professor, parabéns pelo seu dia de hoje, né? Uma escolha muito pertinente, né? Bom, eu também leciono na rede pública estadual do Maranhão. Além de jornalista, eu também sou professor do ensino médio. E o que a gente tem percebido nos últimos anos é negação da ciência, negação da medicina, negação da cultura, negação do problema climático, enfim, negação. Professor, qual é o papel do professor nesse processo todo? Quer dizer, como o professor precisa lidar com essa nova realidade? Afinal de contas, ele está sendo o tempo todo não só questionado, como ele está sendo enfraquecido pela igreja, às vezes mais radical, pelo sistema de segurança mais radical. Enfim, essa tarefa não é fácil. Como é que o senhor indica
nos aconselha a lidar com isso? Olha, eu acho que a situação do professor ficou muito difícil mesmo. Quer dizer, você pensa, 50 anos atrás, o professor da escola pública era um personagem importante na cidade do interior, quase no nível do juiz, do promotor, do padre, do delegado, e houve uma queda salarial, houve uma queda de prestígio. O que me chama muito a atenção, Marcos, é o seguinte: o professor é um adulto que ajuda crianças a se formarem. Então, é normal, seria normal, e provavelmente acontece, que as crianças admirem muito, pelo menos alguns de seus professores, não todos, mas que admirem, que tenham neles até uma espécie de modelo, como muitas vezes a criança tem no pai, no tio, em adultos com quem ela convive, modelos que ela quer até imitar. Agora, e além disso, o professor é essencial, porque se você não tiver o ensino fundamental e mesmo médio, cada vez menos empregos se abrem a você. E para muitas profissões, você precisa ter realmente um ensino superior. Quer dizer, então, o professor é a chave do futuro das pessoas. E qual que é o paradoxo que tem? É que os alunos não querem ser professores. Os alunos veem esse professor que eles podem admirar, mas não querem seguir o papel deles, não querem ser como ele. Por quê? Porque a profissão foi desprestigiada. E foi desprestigiada por tudo. Pelos ataques, como você está dizendo, inclusive de certos setores fanáticos que responsabilizam a educação justamente porque ela fez de bom, mas que eles acham ruim, que é mais liberdade, mais uma série de coisas positivas. E isso tudo acaba criando um paradoxo terrível, porque se nós estamos formando as pessoas, e se essas jovens pessoas, falando com muito carinho, essas pessoinhas, essas crianças, não sonham em ser alguma coisa como seus professores, então, qual é a validade, qual a importância que elas dão à informação e à formação que recebem? Vocês talvez já tenham visto uma caricatura, um desenho, um meme, que mostra, vamos dizer, no passado e hoje. A criança chega em casa com uma nota ruim. No passado, o pai dava uma bronca na criança. Hoje, o pai vai brigar com o professor. Quer dizer, a nota do professor, de certa forma, é invalidada pelo pai, que, por sua vez, não está querendo que o filho aprenda. Está querendo que o filho passe de ano, que o filho tenha nota, o que é uma coisa totalmente absurda. Então, esse desprestígio da educação é um dos sinais graves do Brasil. E com todas as coisas adicionais, quer dizer, fora isso, por exemplo, quando você... Eu tenho certeza de que nós vamos cada vez introduzir mais elementos à distância, virtuais, mesmo esse Giro Nordeste, ele é possível graças à internet, nós estamos todos em estados diferentes. Então, isso é muito positivo, isso vai ter um impacto na educação. Agora, isso não pode ser entendido como uma coisa contra o professor, sabe? Não pode se dizer, não precisa mais de professor porque a internet vai resolver, porque não vai. Até porque, na educação básica, que, enfim, seria na idade certa até 17 anos, na educação básica, o contato presencial com o professor de carne e osso e o contato presencial com os coleguinhas e colegas é muito importante. Você não vai formar psiques se você tiver crianças de 5, 6, 7 anos só diante de uma tela. Não vai. Você precisa realmente que elas estejam se medindo, aprendendo a criar limites entre ela e os outros, criar limites, criar afeto, cooperação, até um pouco de competição. Então, acho que você colocou uma questão que é um desafio sério para a carreira de professor, para a educação e para o futuro do Brasil. E vamos girar, temos muitos assuntos para tratar com o professor Renato Janini Ribeiro. A gente segue para Maceió, quero chamar Carlos Madeiro, da TVE Alagoas. Olá, pessoal. Olá, Juraci. Olá, professor Renato. Minha saudação especial para o Dia do Professor. O senhor que é da área até de filosofia, e eu tenho uma pergunta. É o seguinte, essa coisa de ser professor. A gente tem acompanhado alguns ataques, através até de medidas, para tentar cessear o direito à expressão do professor. Cito o exemplo aqui da lei da Escola Livre, que foi aprovada aqui em Alagoas, e recentemente foi derrubada no STF. Ela se inspira na lei Escola Sem Partido, um projeto também que ganhou corpo nacional. Mesmo que ela não prospere por conta de ações judiciais, me parece que há hoje um cerceamento muito claro, uma tentativa de cercear o professor. Isso parte, inclusive, como você falou, de pais,
de pessoas da área conservadora, de gente que não tem, talvez, a formação. Aí eu pergunto, esse movimento cresceu, onde é que a gente errou que não consegue proteger sequer o professor que era aquele querido, como o senhor mesmo citou? Olha, são muitos erros, mas eu diria o seguinte: a escola sem partido e todo o factoide da ideologia de gênero surgiram quando estava sendo discutido no Congresso o projeto de lei que acabou resultando no Plano Nacional de Educação, entre 2010 e 2014. E foram dois factoides tacadas de mestre, porque eles convenceram setores progressistas a ficar discutindo essas questões em vez das questões essenciais. O Plano Nacional de Educação tinha que ter discutido, por exemplo, município e estado que tenha dinheiro, colocar um segundo professor na sala de aula nos anos de alfabetização. Por exemplo, reduzir o tamanho das salas de aula até chegar a 25, 20, 15 e outras medidas desse tipo. Isso era a discussão. Em vez disso, durante anos, eu recebia gente, antes de ser ministro e depois de ser ministro também, gente progressista que dizia: eu quero que o senhor discuta conosco escola sem partido. Eu dizia: você está batendo palmas para maluco dançar, né? Quer dizer, você está dando espaço para os outros darem muita discussão disso. Quer dizer, houve um lado que os setores progressistas deram palanque para isso. Era uma questão que tinha que ser desqualificada, porque, na verdade, não é escola sem partido, é partido sem escola. Quer dizer, eles não têm, eles são partidarizados, eles têm ideologia, apenas eles querem que a escola transmita os conteúdos tradicionais, antigos. A escola é um espaço, como bem lembrou o nosso colega, é um espaço de abertura para o mundo. Quer dizer, educar, ex ducere em latim. Ducere é conduzir, ex é de dentro para fora. Levar de dentro para fora é abrir para o mundo. Então, fazer que você saia do espaço, espero que acolhedor, feliz, bom, da sua família, do seu bairro, da sua classe social, dos valores que você aprendeu, e você enxerga os das outras pessoas. E, eventualmente, você cresça, senão nós estaríamos que nem as castas na Índia. O filho seguiria o pai até mesmo na profissão. Então, a escola tem essa abertura importante. E eu penso que, ao assumir essa questão, um dos erros que os setores progressistas cometeram foi o de aceitar essa discussão, quando essa discussão tinha que ser realmente simplesmente denunciada e a gente ir para as questões sérias da educação, que são muitas. Quer dizer, nós fizemos muita coisa e muita coisa resta a ser feita. Mas eu veria por aí, viu, Carlos? Obrigado mais uma vez, professor Renato. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para João Pessoa para falar com Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Professor, parabéns pelo seu dia, parabéns nos revelou aqui. Eu gostaria de saber, professor, como a filosofia explica o atual momento da política brasileira. Como chegamos nesse nível de situação onde direitos são retirados e ações afirmativas que estavam já inseridas na nossa sociedade estão sendo questionadas? Olha, minha área é filosofia política especificamente, então vou usar a filosofia política para tentar entender isso. Eu penso que nós temos alguns fatores que entram nisso. O primeiro fator foi a crise econômica de 2008 em diante. Ela reduziu a riqueza no mundo. Hoje, politicamente, as pessoas querem sempre melhorar de vida. Melhorar de vida quer dizer, geralmente, poder consumir mais. Eu não acho ilegítimo consumir mais. Eu acho que tem certos artigos de consumo, como linha branca, que são essenciais para você ter uma vida decente. Geladeira, fogão, enfim, máquina de lavar, tudo isso é muito importante. E outras coisas, não estou denunciando o consumo. Mas o fato é que, quando, no mundo afora, houve uma quebra do poder aquisitivo, em vários lugares foram eleitos candidatos não apenas conservadores, mas reacionários. Então, um discurso que estava enfraquecido, porque o mundo estava prosperando, e nós tínhamos nomes que representavam essa prosperidade, Obama, Lula e outros, um mundo que estava nessa vertente, de repente teve uma mudança, quer dizer, houve um recuo nisso, e esse recuo beneficiou aqueles que usam o preconceito como arma, porque na hora que não vamos dizer que é uma competição, que os recursos ficam mais escassos, é muito mais fácil você
dizer que eles estão escassos porque outra etnia, outra religião, imigrantes estão fazendo coisas erradas, estão tirando emprego dos verdadeiros franceses, alemães, o que seja, muito mais fácil criar o ódio a um diferente do que você fazer uma explicação racional que às vezes é delicada. É difícil de fazer e nem sempre as pessoas entendem. E esse ódio ao diferente levou até a guerra civil, a guerra que rachou a antiga Iugoslávia. Quer dizer, não chegou um momento em que a culpa era do croata, a culpa era do sérvio, a culpa era do bósnio, e acho que são vertentes disso que a gente passou a ter. Não é à toa que nós temos tanto ódio hoje na política brasileira. Esse é um ponto. O outro ponto que me parece que também aconteceu foi que, e aí voltando um pouco à pergunta anterior sobre onde os setores progressistas erraram, talvez a questão do consumo e da satisfação com os avanços sociais obtidos ao longo de mais do que 10 anos, tenha feito que não se falasse muito do caráter ético e político dessas mudanças. Eu sempre defendo a ideia de que combater a miséria e combater a pobreza é a coisa mais ética que existe na sociedade brasileira. Agora, a tradição brasileira, de 400 anos, desde pelo menos o Gregório de Matos, aí na Bahia, perto de você, a nossa tradição é de denunciar no governante a corrupção, acusar o governante corrupto. E corrupto é uma arma que você utiliza contra qualquer um, quer dizer, que não precisa ser provada, que tem um extraordinário poder de persuasão e que é uma explicação fácil. Eu costumo sempre lembrar, um dos envolvidos no escândalo da Petrobras devolveu 100 milhões de reais, que é bastante dinheiro para qualquer um de nós. Agora, 100 milhões de reais são pouco mais de uma semana na complementação que a União dá para a merenda escolar. Uma complementação de 30 centavos por aluno por dia, no tempo que eu era ministro. E 40 milhões dá 12 milhões por dia. 100 milhões, 8 dias. Então, não dá para explicar tudo pela corrupção, mas precisavam os governos progressistas ter enfatizado mais a importância das políticas públicas no que aconteceu. Deixar claro que existem escolhas de políticas públicas que incluem mais pessoas e escolhas que excluem. E também dizer, esse trabalho de inclusão é o trabalho ético por excelência. Então, acho que faltou isso. Então, essa é a explicação que eu tento dar, né, para essa surpresa. Pois bem, que tomou conta do mundo. Pois bem, seguimos a rodada de perguntas ao ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. E vamos a Teresina, capital do Piauí, para a participação de Geandra Portela, da TV Antares. Olá, Juraci, saudações a todos e, primeiramente, parabenizar o nosso convidado de hoje pelo Dia do Professor, o professor Renato. Pois bem, professor, a pandemia ela tem provocado diversos comportamentos, atos solidários, colaborativos, mas também tem deixado à mostra muita intolerância, preconceito racial, social. Então, na sua visão, como pesquisador, estudioso, filósofo, como nós vamos sair dessa situação? Melhores ou piores? Pois é, eu falei sobre isso ontem na Unifesp, aqui em São Paulo, e falei das oportunidades perdidas. Quer dizer, eu acho que essa era uma situação em que a solidariedade poderia ter sido um ganho muito grande entre as pessoas. E é inquietante ver que contra a solidariedade foi brandida uma bandeira de uma falsa ideia de liberdade. Pessoas dizendo, eu sou livre para usar ou não usar a máscara. Estão impedindo o meu direito de ir e vir quando não me deixam sair de casa. Então, uma série de argumentos que, hipoteticamente, teoricamente, abstratamente seriam corretos. Claro que as pessoas têm direito de ir e vir, podem usar ou não usar a máscara em condições normais, mas quando o fato de você não usar a máscara, o fato de você não mudar seus hábitos assassina pessoas, isso deixa de ser uma questão de arbítrio individual, deixa até de ser uma questão de liberdade, e se torna uma questão de crime, crime de homicídio, homicídio doloso, homicídio com intenção. Então, eu penso que esse é um ponto que acabou sendo muito fortalecido. A gente ouve o tempo todo esses absurdos. A moça no Leblon que diz que o marido dela não é cidadão, é engenheiro civil formado e por isso não precisa usar a máscara.
O desembargador andando no litoral paulista que começa a falar em francês, tentando esnobar os guardas porque não quer usar a máscara. Um sujeito numa sorveteria de Campinas começa a dar pontapé nos cones e na cadeira em que está sentada a moça porque não quer usar a máscara. Então, você tem uma série de sinais de profundo egoísmo, de profundo individualismo e de profunda recusa de responsabilidade social, sem contar o discurso negacionista, de negar as descobertas da ciência e de acreditar na primeira bobagem que recebeu no WhatsApp. Eu mesmo recebi uma bobagem outro dia no WhatsApp, não tinha nada a ver com a pandemia, tinha a ver com a Companhia de Água de São Paulo. Eu escrevi em privado para a pessoa que mandou, dizendo, isso não é verdade. Ela falou, eu apenas reencaminhei. Quer dizer, o cara reencaminha uma besteira, uma idiotice. Então, isso é uma coisa muito grave. Quer dizer, a gente poderia ter utilizado esse tempo para aumentar a solidariedade, e tem gente fazendo trabalhos belíssimos. Em São Paulo, na favela de Paraisópolis, criaram-se presidentes de ruas e eles estão tomando todo o cuidado para evitar o aumento da pandemia. Até conseguiram que o índice lá fosse mais baixo do que no resto da cidade, mais baixo do que em bairros ricos. Houve muita gente ajudando também os mais pobres, muitos atos de solidariedade, mas infelizmente, isso deveria. Eu gostaria que a solidariedade tivesse sido uma marca muito mais forte do tempo atual do que está sendo. E eu tenho receio de qual vai ser a sequência disso. Geandra, eu acho essa questão essencial. O que a gente precisa para fazer o mundo melhor? O mundo estava melhorando. O Brasil saiu do mapa da fome. As formas de ser diferentes, estou falando sobretudo orientações sexuais, estavam sendo mais acolhidas. A igualdade racial, a igualdade de gênero, tudo estava avançando e, de repente, a gente tem avançando o contrário. Quer dizer, 1 ou 2 vezes por semana a gente tem na TV ou na internet algum idiota completo dizendo uma coisa muito ofensiva. A única coisa boa é que as pessoas são muito censuradas socialmente. Quando falam uma besteira, elas são devidamente criticadas, mas elas ainda se sentem à vontade para fazer todos esses absurdos. Então, essa é a minha preocupação. Nós temos ainda que usar o tempo dessa situação para fortalecer os laços sociais. Muito obrigado, e tem mais perguntas para o professor e filósofo Renato Janine Ribeiro. E vamos girar. Agora é o momento de seguir para Natal, onde está Jorge Luiz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Boa noite a todos e todas. Boa noite, professor Renato Ribeiro. Professor, em 2015, em 2015, o governo Dilma tomou uma decisão corajosa e urgente que o país necessitava. Foram autorizadas a abertura de mais de 2.000 vagas em cursos de medicina em faculdades particulares, e também estavam sendo implantadas vagas de medicina em universidades públicas, inclusive no interior do país. Esses números estavam estagnados desde a gestão de FHC e o país precisava formar novos médicos. Na época, o senhor era ministro da Educação. A pergunta é, houve muita pressão de setores conservadores que eram contra a abertura de mais vagas em cursos de medicina no país, e qual o impacto dessa decisão tomada após 5 anos, 5 anos atrás, levando em consideração o atual contexto pandêmico? Bom, Jorge, estou muito contente que você está lendo Pós-Capitalismo, que é um livro que está atrás de você e que eu também estou lendo, que eu acho muito bom, que eu recomendo a todos. Eu acho boa a bibliografia. É bom a gente dar uma entrevista e colher livros e colher essas coisas, colher dicas de leitura, né? Bom, mas indo à sua pergunta, o programa Mais Médicos. Muita gente pensa no Mais Médicos só no braço do Ministério da Saúde. Eu digo que o Mais Médicos, o braço da saúde, era uma espécie de SAMU, de socorro, pronto-socorro, medidas de urgência e emergência para atender as pessoas necessitadas. E que o Mais Médicos, braço do MEC, era o estrutural. Lá era a conjuntura, no MEC era a estrutura. Era o quê? Foi o Ministério da Educação, sempre tendo o apoio da saúde, que fez os editais para ampliar as faculdades de medicina no Brasil, com vários critérios. Primeiro, tirar das capitais, e foi na minha gestão que começou a ter mais vagas no interior do que nas capitais de estados, que estavam muito concentradas nas capitais de estados, estabelecer que a criação de faculdade de medicina seria
alvo de editais. Então, você precisava provar que tinha tantos leitos hospitalares para ter tantas vagas no município ou nos municípios imediatamente próximos, e que você precisava, além disso, também de provar que tinha sustentabilidade o projeto. Era uma análise muito séria essa que era feita. Aliás, quem dirigiu foi o professor, uma das comissões foi o professor Henri, que depois se tornou reitor da Federal do Ceará. E esse trabalho todo foi muito criterioso. Eu não recebi os protestos. Não chegaram até mim, as coisas estavam acontecendo, havia faculdades públicas que eram criadas, também faculdades privadas. Talvez isso tenha também reduzido a oposição, o fato de que o governo não fez nenhuma coisa contra o setor privado, ele admitiu que o setor privado concorresse. Agora, é um projeto que foi praticamente abandonado depois do golpe impeachment. Quer dizer, foi deixado de lado, e eu sei que houve muita pressão contra ele. Muita pressão das corporações, muita pressão dos setores tradicionais, mas há um problema sério que apareceu numa matéria da revista Piauí, acho que em 2014, e fez um balanço excelente do Mais Médicos, mais ou mais médicos, vamos dizer, dos postos de saúde do que o das faculdades do MEC. Mas era um líder da classe médica, eu não creio que não representava os seus liderados, mas que ele disse: nós queremos que os médicos de fora venham e passem no exame, revalida e tudo, e possam ir trabalhar no Sírio-Libanês, no Einstein, que são hospitais muito caros de São Paulo. Nosso objetivo não era esse, nosso objetivo era ter médico trabalhando em posto de saúde, ter médico trabalhando no interior, atendendo as pessoas. E foi isso que levou a trazer os médicos cubanos, porque os cubanos têm essa prática, não veem problema nisso, gostam de fazer isso, se dedicaram a isso. Então, acho que, nesse sentido, o Mais Médicos foi uma das grandes iniciativas do governo Dilma e, enfim, eu acho que a sabotagem dele pode ter sido fruto, em parte, de interesses da área médica, mas eu creio que ela é muito mais um sinal de uma má vontade de quem manda, das classes dominantes brasileiras, contra melhorar a vida dos mais pobres. Esse é um ponto, assim, para mim, evidente, e às vezes, independentemente até deles saírem lucrando ou ganhando com isso, eu acho que é quase que um reflexo pavloviano, sabe? Você vai piorar a vida dos mais pobres. Obrigado mais uma vez, professor. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos à Fortaleza, quero chamar Leonardo Marinho, da TV Ceará. Olá, professor, prazer falar com o senhor. Professor, o senhor mencionou aí a questão das fake news encaminhadas pelo WhatsApp. Isso me lembrou uma discussão que vai ser a cada ano mais central, né? A gente tem de um lado a China, que censura o acesso à internet dos seus habitantes, e a gente tem do outro lado os Estados Unidos, que adora bradar a liberdade de discurso, e a gente viu que isso causou nas eleições de 2016 por lá. Como é que o Estado, não só o Estado brasileiro, mas, enfim, todos os países vão ter que lidar com essa situação de ter que controlar, né, o discurso mentiroso, o discurso a liberdade de discurso, e evitar que esse controle caia numa censura? Onde é que a gente traça essa linha? Leonardo, isso é muito difícil, eu não tenho resposta pronta. Porque, veja, as redes sociais, vou chamar de tradicionais, são tão recentes que é esquisito falar isso, mas o Twitter, o Facebook, por exemplo, mesmo que você possa configurar as suas publicações para serem vistas só por uma ou duas pessoas, ou só pelos seus amigos, ou deixar aberto para todo mundo, é uma escolha sua, digamos que o default, o padrão, a tendência é deixar aberto para todo mundo. Então, são redes sociais. O WhatsApp, que foi por onde passou o maior volume de mentiras, o WhatsApp é uma rede em que a comunicação é criptografada, você não tem condições de
de intercepção. Você não pode, o juiz não pode mandar, vou interceptar o WhatsApp de um criminoso, porque não tem condições disso. Ele pode interceptar as comunicações telefônicas, mas não o WhatsApp. E a gente não sabe o que está circulando no WhatsApp. E o New York Times fez uma cobertura, justamente no Nordeste, do fato de que as operadoras de celular, nos pacotes de dados, elas não cobram, elas deixam gratuito tudo que vai para o WhatsApp, inclusive vídeos e clipes, que seriam debitados do pacote de dados se a pessoa acessasse diretamente, mas quando são enviados assim, eles não são debitados. Então, e por aí o que acontece? Você tem desde a propaganda política, que foi disparada em massa, a jornalista Patrícia Campos Melo revelou isso no seu livro, numa reportagem depois no seu livro Máquinas de Ódio, que é um livro muito importante de ser lido agora, e que causou perseguição a ela, ofensas, ameaças, tudo, e além disso, as campanhas contra a vacina, né? Quer dizer, provavelmente há doenças que estão voltando por causa disso. E nós estamos, ao mesmo tempo, vendo a ciência se esfalfando para encontrar a vacina para essa pandemia. Provavelmente vai ser a vacina mais rápida da história. Tem vacinas que demoraram décadas ou mesmo séculos para serem feitas. Essa tudo indica que em menos de um ano a gente vai ter a vacina carimbada e talvez em um ano e pouco universalizada. E aí você tem talvez 20% da população que diz, não quero ser vacinado. Então, se a pessoa coloca a sua própria vida em risco, mas coloca de outros também, porque ela pode ser um vetor de transmissão. E se for um pai que não deixa os filhos serem vacinados, ele está colocando a vida de inocentes em risco. Então, isso é muito grave. Agora, como você pode evitar a comunicação mentirosa, falsa pelo WhatsApp? Muito difícil. Eu não sei como. Obrigado. E vamos seguir para Aracaju, capital de Sergipe, para a participação de Selma Souza, da TV Aperipê. Olá, quero saudar todos os colegas, em especial você de casa que nos acompanha e também ao professor Renato. Professor, aqui em Sergipe, mais de 180 mil estudantes foram afetados pelos impactos da pandemia na educação. A gente nota que a internet, né, tem sido uma aliada, a tecnologia tem sido aliada neste momento para tentar trazer um pouco mais de igualdade e uma educação de qualidade para esses estudantes. A rede pública de ensino estadual está transmitindo aulas para esses estudantes através da Aperipê TV, que é a nossa emissora pública, e agora também através das rádios Aperipê. O senhor acha que essa iniciativa pode diminuir, pode minimizar esses impactos da desigualdade causada para esses estudantes, já que muitas das aulas remotas acontecem de forma online? Com certeza, essas são as medidas que deveriam ter sido tomadas. A gente tem que deixar claro o seguinte, nós não estamos numa utopia, nós estamos numa situação análoga a uma guerra. Numa guerra você tem que abrir mão de várias coisas. Todas as guerras implicam, por exemplo, racionamento. Você raciona comida, raciona acesso a uma série de coisas. Então você tem que lidar de uma forma emergencial com uma coisa que não estava prevista. E eu acho que as soluções que você expôs, Selma, são soluções corretas e adequadas. E temos que utilizar os meios de comunicação atuais, inclusive a internet, para isso. Eu tinha comentado até que a televisão, no caso se acrescentou o rádio, também tem a vantagem de que não consomem pacotes de dados e, vamos dizer, todo mundo praticamente no Brasil tem uma TV ou um rádio. A gente só não tem quem não quer. A internet, a maior parte da população tem acesso, mas nem sempre em condições ideais. Quer dizer, eu não sei se o ideal para uma criança é acompanhar uma aula aqui, entendeu? Acho que os celulares, enfim, são cada vez mais usados até para ver filme, tem muita nitidez, mas eu acho que seria mais confortável, você vai assistir 4 horas de aula, ter uma tela, ou uma tela de TV, ou uma tela de computador, mas uma coisa mais confortável, né? Então, eu acho ótimo o Estado ter adotado essa política. Seu Estado, obrigado. Parabéns. E é hora da participação do público do Giro Nordeste. Ana Nóbrega, do jornal A União, em João Pessoa, na Paraíba, enviou a seguinte pergunta. Janine, a nova Política Nacional de Educação Especial representa um retrocesso na política de educação inclusiva para crianças com deficiência no Brasil? Qual o impacto disso? Olha,
Quando eu tomei posse no Ministério, fiz uma visita de cortesia ao presidente da Câmara, que era Eduardo Cunha. Isso foi bem antes dele movimentar todos os seus exércitos para o impeachment, antes também dele ser condenado e preso. E uma das coisas interessantes que esse político disse, um homem extremamente conservador, ele é contra a educação das crianças com necessidades especiais junto com as crianças que não têm essas necessidades. Ele defendia a educação separada. Ora, a maior parte dos educadores nos últimos tempos tem dito que é importante unir. Então, o argumento para você separar a educação é que, por terem necessidades especiais, você pode ter profissionais que estão mais formados nisso. Quando você coloca junto com a classe dos outros alunos, todo professor tem que estar preparado para lidar com os alunos com necessidade especial, o que, obviamente, exige mais esforço. Mas tem uma vantagem: evita qualquer tipo de segregação, força no bom sentido, as pessoas a conviverem com a diferença. Então, você tem uma pessoa com deficiência na audição, ou visual, ou com síndrome de Asperger, ou qualquer coisa do gênero, então os outros alunos vão respeitar mais essas diferenças. No passado, nós tínhamos, inclusive, uma tendência no Brasil, era muito comum as pessoas serem apelidadas por algo que fosse, por exemplo, um defeito delas. Uma pessoa que era caolha, era o caolho. Uma pessoa que não tivesse um braço era maneta, ou coisa do gênero. Então, era muito comum utilizar, entre aspas, uma deficiência da pessoa como se fosse defeito e dar nome. Isso faz parte do passado. Hoje a ideia é: você respeita as pessoas como são. Então, é um aprendizado importante. Na hora que você tira isso e a pretexto de dar uma formação mais qualificada, com os profissionais específicos, você faz que as crianças com um determinado problema só tenham colegas iguais a elas, você limita muito o crescimento psicológico de todas as crianças. Você pode até, talvez, ter algum ganho no conteúdo, mas o papel fundamental da educação é formar a pessoa, não é formar um pequeno computador com aplicativos atualizados. É formar uma pessoa, e essa pessoa ganhará se ela tiver contato com o diferente. Obrigado mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos mais uma pergunta daqui da Bahia para o professor e filósofo Renato Janine Ribeiro. O IBGE divulgou neste ano que o Brasil tem 11 milhões de analfabetos, que são pessoas com 15 anos ou mais que não são capazes de ler e escrever um bilhete simples. Isso sem falar nos analfabetos funcionais, que são aqueles que não conseguem interpretar um texto ou fazer uma conta mais elaborada. Não acabar com analfabetismo é uma opção histórica no Brasil ou é realmente impossível um país zerar esse problema? Bom, o Ceará teve uma iniciativa muito importante em 2007, o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, em que esse trabalho, que constitucionalmente é das prefeituras, foi assumido pelo governo do Estado como orientador, apoiador. Veja, talvez um erro da emenda constitucional de 1996, que dividiu as atribuições de ensino, tenha sido esquecer que 5.570 municípios têm dificuldade, pelo menos a maior parte deles, os menores, de estruturarem seus sistemas próprios, sozinhos. Então, eles precisam, geralmente, do auxílio do Estado. O Estado, ou a União, ou o consórcio de municípios, são importantes. Esse problema não existe praticamente nas capitais, nas grandes cidades, mas ele é muito agudo nos pequenos municípios. Então, o que o Ceará fez? Ele fez material didático, ele reforçou a formação dos professores como alfabetizadores, colocou recursos na alfabetização e testou. Quer dizer, os alunos, acho que cada 2 meses, eram testados para ver o nível de alfabetização. E a alfabetização inclui, além de ler e escrever, as operações básicas da aritmética. E o fato é que isso foi nacionalizado em 2013, criou-se um pacto nacional. Quando eu fui ministro em 2015, nós tivemos o primeiro resultado de uma avaliação. Dados levantados em 2014, já com 1 ano do Pacto Nacional, e estudados e divulgados por mim.
E a divulgação era muito preocupante, porque você tinha 20% de crianças que, ao terminarem os 3 anos destinados à alfabetização, os 3 primeiros do fundamental, não sabiam ler uma frase e entender o sentido dela. 35% que não sabiam escrever uma frase com sentido. E 57% que não sabiam fazer contas. Então, isso é muito preocupante. Até porque numa escola particular, muitas vezes no primeiro ano você já adquiriu tudo isso. Então, que nas escolas públicas 3 anos não levem a isso é muito preocupante. E isso deixa sequelas. Quer dizer, uma pessoa que não se alfabetizou ao longo de 3 anos, não são 2 anos, 3, é bastante tempo. Uma pessoa que não se alfabetizou nesse tempo vai ter dificuldade na sua educação posterior. Vai ter dificuldade, vai ser difícil. Porque aí o professor não vai tentar alfabetizá-la quando ela tiver 10, 12, 15 anos, quando ela estiver já no ensino médio. E nós vemos, eu leio muito, vejo muito comentário no Facebook, e eu vejo quanta gente não tem a menor noção de como escreve. Escrever mas, com i, como se fosse mais, virou extremamente comum. E parece que isso só faz piorar. Então é muito grave essa questão, viu, Juraci? A gente tem que enfrentar mesmo isso daí. Mas não é destino, a gente pode superar isso. Mas tem que saber que é um esforço contínuo. Obrigado, Renato. E temos mais perguntas. Vamos chamar novamente Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife. Professor Renato, a gente teceu aí um cenário, né, dos alunos, desse país, cenário difícil de engolir, cenário crítico. Mas vamos pensar agora um pouquinho nos professores. Cerca dos 2,5 milhões de professores, acho que 2.200.000 estão na educação básica, o que representa salários baixos, alunos desestimulados. Muitos desses professores ensinam em áreas que são diferentes da sua formação, não se sentem valorizados, né? O senhor recomendaria a um jovem estudante que expressa o desejo de ser professor, de seguir com esse sonho? Qual a mensagem que o senhor dá para um professor num momento político de tão pouca esperança como esse que vivemos, professor? Olha, Juraci, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: existem profissões que você pode exercer não gostando do que você faz, sabe? Existem. Tem muitas profissões que são assim. Não preciso enumerar, porque pode ser até desrespeitoso, mas tem profissões que são indiferentes ao gosto da pessoa. Você pode ser excelente nela e não gostar do que você faz. Professor não é uma delas. Não dá para você ser um bom professor se você não gostar de criança, de adolescente, de adulto, dependendo do seu aluno, se você não gostar de gente, se você não gostar de transmitir conhecimento. Então, primeira coisa é o seguinte: você gosta. Então, você gosta, vai em frente. Segunda coisa, saiba que vai ter que lutar muito. Você é uma pessoa que gosta de lutar, que gosta de desafios, que enfrenta, então vai em frente. Terceira coisa, informe-se. Hoje o Brasil tem, graças a avanços muito grandes, sobretudo dos governos Lula e Dilma, mas também um tanto já antes, Itamar e Fernando Henrique, o Brasil tem hoje uma base de dados sobre educação que é fabulosa, que o INEP levanta. Um professor deve saber, sobretudo um diretor de escola, deve saber o que está lá e deve entender quais são os pontos fracos, eventualmente, da sua escola, da sua classe, dos seus alunos, onde ele tem que colocar seus esforços, onde tem que focar sua intenção. Ele tem também que saber como ele faz uma boa aula. Sabe? Quer dizer, como ele prende a atenção dos alunos, como ele deixa clara a matéria para o aluno. Tem muito material para isso hoje. Então, dá para fazer. Agora, existe a questão realmente do salário. Alguns estados estão pagando bem. O Maranhão, se não me engano, é o estado que paga o melhor salário para a educação básica, superior ao estado de São Paulo. O estado de São Paulo, apesar de ser um estado mais rico, o estado de São Paulo não é rico no nível de um país europeu mesmo atrasado, é menos. Eu fui conferir a per capita de São Paulo, a per capita de Eslovênia, dos países mais pobres da União Europeia, a renda per capita é superior, razoável, bem superior à paulista. Então não é
não é um estado assim rico, mas paga menos os professores do que o Maranhão paga. O Maranhão está podendo atrair bem os professores. Esse é um ponto importante também. Você tem que lutar para que as verbas públicas vão para a gente, para pessoas, para seres humanos. E a educação é o ponto que tem mais futuro nisso. Inclusive, na simpatia que as pessoas têm, às vezes, mais pela saúde do que pela educação, é bom lembrar que a educação melhora a saúde das pessoas. Porque você aprende hábitos higiênicos, hábitos sanitários, e melhoram sua expectativa de vida e sua qualidade de vida também. Então, é isso que eu diria a um professor. Saiba que não vai ser fácil, mas se você gosta disso, saiba que você tem um caminho bom e que será ajudado por muita gente. Tem muita gente interessada em melhorar a educação no Brasil. Não estão no governo federal, mas tem. A gente precisa valorizar e muito os professores. Seguimos com mais questões para o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos falar mais uma vez com Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Professor, voltando da pandemia e mesmo para sempre, o caminho é pelo afeto? Olha, eu dou muita importância à questão do afeto. Eu tenho até um livro que chamou Afeto Autoritário, em que eu contrapus uma tendência brasileira a um certo autoritarismo que a gente vê muito na televisão, nas novelas, na forma de tratar a empregada doméstica, que é uma forma condescendente, paternal e um pouco depreciativa. E contrapus isso à ideia de um afeto democrático, que me parece que deve ser o alicerce, o fundamento de uma sociedade justa. Então, eu creio que o afeto é muito importante e é por isso que eu tenho insistido que na volta presencial, seja aula ou até mesmo trabalho, a primeira coisa a fazer deveria ser conversar com todo mundo, conversar e colocar para fora o que tem. Não ter vergonha de dizer, olha, tive muito medo, sofri, chorei, sabe? Tive medo de morrer, tive medo que pessoas queridas morressem, estou voltando à escola com um misto de saudade e medo, sabe? Eu acredito que a nossa sociedade tinha que ser mais forte na questão do afeto. E é interessante como nesse ponto, quando você passa a ter uma visão mais madura em relação ao afeto, você combate, por exemplo, o machismo. Aquele princípio de quem é homem não chora, por exemplo, é uma bobagem gigantesca. Então, o afeto e a educação lida com afeto, Marcos, porque a educação ela não é apenas uma transmissão de conteúdo, não é apenas ciência, é também transmissão de conhecimento rigoroso, saber falar direito à língua, de valores morais e também todo o empreendimento, que me parece cada vez mais essencial, de formar pessoas solidárias, com capacidade de dividir com os outros, com uma dedicação ao coletivo. E eu acho que isso é decisivo, sobretudo na creche. Nos 3 primeiros anos, você forma mais sinapses. Então, se a gente tiver condições de colocar as crianças em creches com bons educadores, que ensinem jogos, ensinem de maneira alegre, divertida, que sejam cooperativos mais que competitivos, a gente vai melhorar muito o futuro dos brasileiros. Os brasileiros, as crianças que passarem por isso, vão ser depois adultos mais cooperativos, adultos mais sociáveis, adultos mais comprometidos com o outro. Isso eu acho que e aí isso passa pelo afeto, não é? A razão não basta para isso. Estamos quase no final do programa de hoje. Gostaria de agradecer a participação do professor e filósofo Renato Janine Ribeiro. Temos um minuto e pouquinho para suas considerações finais, professor. Bom, quero dizer a minha satisfação de estar aqui no programa do Giro Nordeste, de ter sido entrevistado por uma equipe tão qualificada, com perguntas tão boas. É uma satisfação quando a gente vê o que a educação traz de bom. Eu tenho tido uma experiência diferente conforme eu vou falar de política ou vou falar de educação. Quando eu falo de política, as reações são mais polêmicas e há uma tendência a uma certa depressão. Muitas pessoas estão deprimidas com o momento brasileiro. Quando a gente fala de educação, apesar do momento também estar difícil, eu sinto brilharem os olhos das pessoas. Eu sinto uma expectativa
de que pela educação a gente possa melhorar muito. Eu penso que as pessoas talvez sejam mais pessimistas quanto à política do que quanto à educação. E eu acho que o balanço que a gente pode fazer é, se nós pensarmos o papel essencial que a educação tem na definição, na construção de uma sociedade justa, nós veremos que uma educação boa, qualificada, inclusiva, é uma das melhores portas de acesso para uma política justa, que combata a miséria, combata a injustiça social, combata a falta de oportunidades. Então, eu creio que nós temos aí um ponto de apoio muito importante para melhorar o Brasil, o que vai ser indispensável. E nessa altura também, só concluindo, eu penso que nós temos que unir muitos projetos diferentes. Os projetos de educação, os projetos de melhoria de renda, os projetos de sustentabilidade ambiental. Tudo isso nós temos que unir, nós temos que fazer um grande projeto de melhorar o mundo. E nós temos cada vez mais gente trabalhando em cada um deles. O que é importante é que todo mundo dialogue com todo mundo. Que o ambiente dialogue com a igualdade racial, que dialogue com a igualdade de gênero, que dialogue com a educação, dialogue com a cultura, com a saúde, que a gente faça um grande projeto de melhora para o país e que isso está, em parte, pelo menos nas nossas mãos. Muito obrigado pelo convite e boa noite a todos vocês e cuidado com a saúde, claro, né? E tenham esperança e lutem por um país melhor que a gente vai conseguir. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Renato, Janine. O Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também aos comunicadores Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Carlos Madeiro, da TV Alagoas, Naná Garcês, da Empresa Paraibana de Comunicação, Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí, Jorge Luiz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Leonardo Marinho, da TV Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. O nosso convidado é o cientista Carlos Nobre. Até lá.